Você já ouviu alguém dizer que existe uma especiaria capaz de limpar as artérias como um aspirador de pó? Essa frase chama a atenção, parece exagerada e dá vontade de saber qual é o segredo. Mas antes de qualquer coisa, precisamos falar a verdade. Nenhuma especiaria limpa artérias literalmente. Nenhuma comida raspa gordura dos vasos como se fosse uma máquina. E nenhum tempero substitui remédio, consulta médica, alimentação equilibrada ou atividade física. Mas existe uma especiaria muito estudada por causa dos seus compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, e ela pode fazer parte de uma rotina que ajuda a proteger os vasos, o coração, o colesterol, a glicose e a circulação. Estamos falando da cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, aquela raiz amarela de cor forte, usada em arroz, frango, sopas, caldos, legumes e até chás. O segredo da cúrcuma está em um composto chamado curcumina, que vem sendo estudado por seu possível efeito na inflamação, no estresse oxidativo, nos lipídios do sangue e na saúde dos vasos. Estudos e revisões recentes sugerem que a curcumina pode ter efeitos positivos modestos em marcadores como pressão arterial, perfil de colesterol, inflamação e função endotelial. Mas os próprios pesquisadores reforçam que os resultados variam e que ela deve ser vista como apoio, não como tratamento principal. Por isso, o tema de hoje é importante. Não é para você sair tomando colheradas de cúrcuma, achando que vai desentupir artérias. É para entender como uma especiaria simples pode entrar no prato de forma inteligente, junto com hábitos que realmente protegem o coração. Porque as artérias não entopem de um dia para o outro. Elas sofrem por anos com excesso de açúcar, gordura ruim, sedentarismo, cigarro, pressão alta, diabetes mal controlado, colesterol alto, estresse, sono ruim e alimentação cheia de ultraprocessados. E também não se recuperam de um dia para o outro. O cuidado com as artérias é uma soma diária. É o que você come no café da manhã, no almoço, no jantar, o quanto você se movimenta, como controla sua pressão, se toma seus remédios corretamente, se dorme bem, se bebe água e se reduz alimentos que inflamam o corpo. A cúrcuma pode ser uma peça pequena dentro desse quebra-cabeça. Pequena, mas interessante. E por que tanta gente fala dela? Porque a inflamação silenciosa tem papel importante em vários problemas metabólicos. Quando o corpo vive inflamado, os vasos podem ficar mais irritados, o colesterol pode se oxidar com mais facilidade, a glicose pode ficar mais difícil de controlar e o organismo entra em um estado de desgaste constante. A curcumina, principal composto ativo da cúrcuma, é estudada justamente por atuar em vias relacionadas à inflamação e ao estresse oxidativo. Mas atenção! Existe uma diferença enorme entre usar cúrcuma como tempero na comida e tomar cápsulas concentradas por conta própria. A cúrcuma culinária, em pequenas quantidades no prato, costuma ser uma forma mais segura para a maioria das pessoas. Já suplementos de curcumina podem ter doses muito mais altas, podem interagir com remédios e não devem ser usados sem orientação, principalmente por quem toma anticoagulantes, remédios para diabetes, remédios para pressão, tem pedra na vesícula, problemas no fígado ou vai fazer cirurgia. Natural não significa liberado. E esse é um erro muito comum. A pessoa pensa, se é da natureza, posso tomar à vontade. Não é assim. Até alimentos e ervas podem fazer mal em excesso ou quando misturados com certos medicamentos. Agora vamos falar sobre uma das partes que mais chama a atenção quando o assunto é cúrcuma: a possível relação com colesterol, triglicerídeos e circulação. Muita gente escuta que a cúrcuma limpa as artérias e imagina que ela entra no corpo como um aspirador de pó, puxando placas de gordura dos vasos. Mas não é assim que funciona. As placas nas artérias, chamadas placas de aterosclerose, são estruturas complexas, formadas ao longo de anos, envolvendo gordura, colesterol, inflamação, cálcio, células do sistema imune
e lesões na parede dos vasos. Nenhum tempero dissolve isso de forma mágica. O que uma boa rotina pode fazer é ajudar a reduzir os fatores que continuam alimentando esse processo: colesterol descontrolado, pressão alta, glicose alta, inflamação, cigarro, sedentarismo, sono ruim e alimentação ruim. E é nesse ponto que a cúrcuma pode entrar como apoio. Alguns estudos investigam se a curcumina pode ajudar em marcadores do metabolismo, como colesterol LDL, triglicerídeos e inflamação. Em algumas pesquisas, os resultados parecem positivos, mas geralmente são modestos e dependem da dose, do tempo de uso, da forma da curcumina e da saúde da pessoa. Isso significa que não dá para prometer que a cúrcuma vai baixar colesterol sozinha, mas também não dá para ignorar que ela pode ser uma ferramenta interessante dentro de uma alimentação anti-inflamatória. Pense nela como um reforço, não como o jogador principal. O jogador principal continua sendo o prato inteiro, o peso corporal, o movimento, o controle da pressão, o sono, os exames e o tratamento indicado pelo médico. Agora, por que isso importa tanto? Porque muitas pessoas querem uma solução pequena para um problema grande. Querem continuar comendo embutidos, frituras, doces, pão branco, salgadinhos, refrigerante, excesso de carne processada e pouco vegetal. Mas esperam que uma colher de cúrcuma resolva tudo. Não resolve. Isso é como tentar secar o chão com a torneira aberta. A cúrcuma pode até ser boa, mas se todos os dias a rotina empurra colesterol, pressão e glicose para cima, o tempero sozinho não vence. Para proteger as artérias, você precisa fechar a torneira do excesso. E fechar essa torneira começa com escolhas simples: reduzir ultraprocessados, trocar temperos prontos, cheios de sódio por alho, cebola, ervas e cúrcuma, colocar mais fibras no prato, comer feijão com regularidade, incluir aveia, verduras, legumes, frutas, azeite e proteínas de qualidade. A cúrcuma funciona muito melhor quando entra nesse cenário. Por exemplo, imagine duas pessoas. A primeira toma cápsula de curcumina todos os dias, mas come fast food, dorme mal, vive estressada, não caminha, não controla a pressão e esquece os remédios. A segunda não toma cápsula nenhuma, mas usa cúrcuma no feijão, no frango e nos legumes, caminha, dorme melhor, mede a pressão, come mais comida de verdade e segue o tratamento. Qual delas provavelmente está cuidando melhor das artérias? A segunda. Porque saúde cardiovascular não vem de um único ingrediente, vem da repetição de bons hábitos. Outro ponto importante é a circulação. Muita gente sente pernas pesadas, pés frios, cansaço ao caminhar, formigamento ou cãibras e pensa logo em circulação ruim. Mas circulação ruim pode ter várias causas: sedentarismo, diabetes, colesterol alto, tabagismo, varizes, desidratação, falta de movimento, problemas nos vasos e até compressão de nervos. A cúrcuma não deve ser usada para mascarar sintomas. Se você sente dor na panturrilha ao caminhar que melhora ao parar, feridas que não cicatrizam, mudança de cor nos pés, dormência importante ou inchaço forte, procure avaliação médica. Esses sinais precisam ser investigados. Agora, quando falamos de circulação no sentido amplo, uma alimentação mais anti-inflamatória pode ajudar o corpo a funcionar melhor. A cúrcuma pode fazer parte desse padrão, principalmente quando substitui temperos industrializados e vem junto com azeite, alho, cebola, folhas verdes e legumes. Um exemplo simples para o dia a dia brasileiro é preparar legumes refogados com azeite, alho, cebola, cúrcuma e uma pitada de pimenta do reino, se você tolerar. Outra opção é colocar cúrcuma no ovo mexido com tomate, na lentilha, no grão de bico, no caldo de legumes ou no frango desfiado. Assim, você não está tentando tratar uma doença com tempero. Você está melhorando a qualidade do prato. E isso, repetido todos os dias, pode fazer diferença. Agora existe um erro muito comum: usar cúrcuma em doses exageradas.
Algumas pessoas colocam colheradas enormes em sucos, chás ou misturas fortes achando que quanto mais amarelo, melhor. Cuidado! Excesso pode irritar o estômago, piorar refluxo, causar enjoo, diarreia e desconforto. E em suplementos concentrados, o cuidado precisa ser ainda maior. Quem usa anticoagulantes, antiagregantes, remédios para afinar o sangue, remédios para diabetes, remédios para pressão, ou tem problemas na vesícula, fígado, ou vai passar por cirurgia, precisa conversar com o médico antes de usar doses altas. Uma pitada na comida é uma coisa. Cápsula concentrada todos os dias é outra. E não caia na armadilha de misturar cúrcuma com tudo que vê na internet. Cúrcuma com limão, cúrcuma com vinagre, cúrcuma com bicarbonato, cúrcuma com alho cru em excesso, cúrcuma em jejum, cúrcuma antes de dormir, cúrcuma em receitas milagrosas. Muitas dessas misturas prometem limpar artérias, derreter gordura, baixar pressão em minutos ou curar colesterol. Isso não é informação segura. O caminho mais inteligente é simples: usar como tempero, dentro de uma alimentação equilibrada, sem exagero e com acompanhamento quando houver doença. Agora, talvez você esteja se perguntando: existe um jeito melhor de usar a cúrcuma para o corpo aproveitar mais? Sim. A combinação mais conhecida é cúrcuma, com uma pequena pitada de pimenta do reino e alguma gordura boa, como azeite. Mas não precisa transformar isso em ritual complicado. Você pode refogar cebola e alho em um fio de azeite, adicionar cúrcuma, legumes e finalizar com uma pitada mínima de pimenta. Pronto. Simples, barato e muito melhor do que depender de temperos prontos. Também pode usar em sopas, arroz, feijão, frango, peixe e omelete. O segredo é a frequência moderada, não o exagero. Pequenas quantidades no prato, várias vezes por semana, fazem mais sentido do que uma dose enorme por poucos dias. E aqui está uma frase importante. A cúrcuma não limpa suas artérias como um aspirador, mas pode ajudar você a limpar sua rotina. Ela pode ser o tempero que marca uma mudança. Menos industrializados, menos sódio, menos fritura, mais comida de verdade, mais cor no prato e mais consciência. E no próximo bloco, você vai descobrir quais combinações com cúrcuma podem deixar suas refeições mais protetoras para o coração. Quais pessoas devem ter cuidado extra? E por que usar essa especiaria do jeito certo pode ser mais poderoso do que procurar receitas milagrosas? Agora vamos falar das melhores combinações com cúrcuma para transformar suas refeições em aliadas das artérias, sem exagero e sem promessa milagrosa. A primeira combinação é cúrcuma com azeite, alho e legumes. Esse é um trio simples, barato e poderoso para sair dos temperos prontos cheios de sódio. Refogue alho e cebola em um fio de azeite, coloque brócolis, abobrinha, cenoura, couve-flor ou chuchu. Adicione uma pitada de cúrcuma e finalize com cheiro verde. Isso aumenta o sabor, melhora a cor do prato e ajuda você a comer mais vegetais. A segunda combinação é cúrcuma com feijão, lentilha ou grão de bico. Muita gente não pensa nisso, mas as leguminosas são ricas em fibras, proteína vegetal e minerais. Quando entram no lugar de comidas ultraprocessadas, ajudam muito mais o coração do que qualquer cápsula isolada. Uma pitada de cúrcuma no feijão ou na lentilha deixa o prato mais aromático e combina muito bem com alho, louro e cebola. A terceira combinação é cúrcuma com ovos. O ovo tem proteína de alta qualidade, importante para preservar músculos depois dos 50 e 60 anos. Uma omelete com cúrcuma, tomate, cebola, espinafre e azeite pode ser uma refeição simples, nutritiva e melhor do que pão branco com embutido. A quarta combinação é cúrcuma com peixe. Peixes como sardinha, atum, tilápia e salmão combinam com limão, alho, ervas e uma pitada de cúrcuma. A sardinha, em especial, é acessível e rica em ômega 3 quando bem escolhida. Agora, cuidado com um erro comum: achar que se a cúrcuma é boa, quanto mais melhor. Não é assim. Use pequenas quantidades no prato.
Se você tem gastrite, refluxo, pedra na vesícula, problema no fígado, usa anticoagulante, remédio para afinar o sangue, remédio para diabetes, remédio de pressão ou vai fazer cirurgia, converse com o médico antes de usar suplementos ou doses altas. A cúrcuma culinária é uma coisa, cápsula concentrada é outra. E lembre-se, se você tem dor no peito, falta de ar, dor forte na perna ao caminhar, feridas que não cicatrizam, pressão descontrolada ou colesterol muito alto, não tente resolver com tempero. Procure atendimento. A cúrcuma pode fazer parte de uma rotina melhor, mas o coração precisa de cuidado completo. No próximo bloco, vamos fechar com a forma mais segura de usar essa especiaria e a mensagem principal. Ela não limpa a artéria sozinha, mas pode ajudar você a limpar seus hábitos. Agora vamos fechar com a forma mais segura e inteligente de usar a cúrcuma no dia a dia. A primeira regra é simples. Use como tempero, não como remédio milagroso. Uma pitada no arroz, no feijão, na sopa, nos legumes, no ovo ou no frango já pode deixar a refeição mais colorida, aromática e interessante. Não precisa colocar colheradas enormes, não precisa tomar em jejum, não precisa fazer mistura forte com limão, vinagre ou bicarbonato. O básico bem feito é mais seguro e mais sustentável. A segunda regra é combinar a cúrcuma com comida de verdade. Ela faz muito mais sentido em um prato com feijão, verduras, legumes, azeite, ovos, peixe ou frango do que em uma rotina cheia de ultraprocessados. Não adianta colocar cúrcuma no almoço e continuar exagerando em embutidos, frituras, doces, biscoitos, refrigerantes e temperos prontos. A cúrcuma não apaga os danos de uma rotina ruim. Ela pode ser uma aliada quando entra em uma mudança maior. A terceira regra é cuidar da absorção sem exagero. Uma pequena pitada de pimenta do reino e alguma gordura boa, como azeite, podem ajudar o corpo a aproveitar melhor a curcumina. Mas se você tem gastrite, refluxo ou sensibilidade à pimenta, não force. O tempero precisa ajudar, não machucar. A quarta regra é respeitar seus remédios e sua saúde. Se você usa anticoagulantes, remédios para afinar o sangue, remédios para diabetes, remédios para pressão, tem problema no fígado, pedra na vesícula, doença renal, vai fazer cirurgia, ou já teve sangramentos, fale com seu médico antes de usar suplementos de cúrcuma ou doses altas. Natural também pode interagir. Agora guarde esta frase. A cúrcuma não limpa suas artérias como um aspirador de pó, mas pode ajudar você a limpar a sua rotina. Ela pode ser o começo de uma troca importante. Menos tempero pronto e mais alho, cebola e ervas. Menos fritura e mais comida feita em casa. Menos ultraprocessado e mais cor no prato. Menos promessa milagrosa e mais constância. Se você quer proteger suas artérias, olhe para o conjunto. Controle sua pressão. Acompanhe seu colesterol. Cuide da glicose. Caminhe se puder. Faça exercícios de força com orientação. Durma melhor. Beba água. Coma mais fibras. Use azeite com moderação. Inclua feijão, aveia, legumes, verduras, frutas, peixes e proteínas de qualidade. E tome seus remédios exatamente como foram prescritos. Esse é o verdadeiro caminho para cuidar do coração. Nenhuma especiaria substitui tratamento, mas bons temperos podem tornar a alimentação saudável mais gostosa e mais fácil de manter. E quando a comida saudável fica saborosa, você repete. E quando você repete, o corpo sente. Não em um dia, não em uma semana, mas na soma dos meses e dos anos. Então, da próxima vez que você ouvir que uma especiaria limpa artérias, lembre-se, desconfie de promessas rápidas, mas valorize hábitos simples. A cúrcuma pode estar no seu prato, mas a transformação está na rotina inteira. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que acredita em receitas milagrosas para colesterol e pressão alta. E me conte nos comentários. Você já usa cúrcuma na comida ou ainda não sabe como incluir?
Sua resposta pode ajudar outras pessoas a começarem também. E se você quer aprender formas simples, seguras e naturais de cuidar do coração, das artérias e da saúde depois dos 50, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos.